Muito boa tarde, investidores. Estamos iniciando aí mais um fechamento do mercado. Hoje é terça-feira, véspera de feriado, e eu sou o Danilo Zanini e eu vou comentar com vocês os principais movimentos que tivemos ao longo do pregão, fazer as atualizações das nossas operações, das nossas recomendações e posteriormente a isso alguns papéis em que nós vamos analisar e nos prepararmos para o próximo pregão do dia 8 da quinta-feira. Então lembrando a todos, amanhã não temos funcionamento da Bolsa de Valores. Começa então aqui apresentando para vocês as nossas atualizações. Então a gente tem a nossa carteira rendendo 11% desde maio, nessa semana está subindo 0,7%. Tivemos aqui a compra de Duratex, que por 1 centavo não atingiu a nossa redução parcial. E seguimos posicionados na compra de Duratex e duas operações em venda de BOVA 11, tá? Então BOVA 11 e Petro nós estamos vendidos aí no mercado. Hoje a gente fez algumas atualizações aqui, tá, pessoal? Estamos comprados ainda em Embraer e CPFE3, estamos ganhando 8,7% em Embraer e 4% em CPFE3. Outro ativo que nós fizemos foi um day trade no índice futuro 170 pontos de lucro e duas operações em dólar, tá? A gente teve 6 pontos de retorno. Vou comentar aqui então com vocês o índice Bovespa e alguns ativos em que nos chamam a atenção. Primeiro ponto, o índice Bovespa trabalhando com uma alta de 0,60, vale lembrar que saiu aí a ata, tá, do Copom, mas era o que é a nota na realidade, né, o novo nome dado pelo ILAM, mencionando um possível corte da taxa de juros e o mercado reagiu positivamente a isso, bolsa subindo, dólar caindo e a gente tem a bolsa aí trabalhando num cenário de triângulo ascendente e hoje valoriza 0,61%. Vamos acompanhar aqui que a expectativa é de dar manutenção do movimento de alta e vamos acompanhar como o Ibov tende a se comportar. O cenário aí, só se ele começar a ter, só se o Ibov voltar abaixo dos 59 mil pontos, ele poderia buscar aqui os 58.500, depois 58 mil pontos. Já no dólar futuro, o dólar futuro nós temos aqui, dólar futuro, tivemos um dia de bastante queda, uma queda um pouco intensa. Notem que o dólar aí teve uma movimentação bem direcional de 2,34% em queda. Perde essa estrutura de suporte, da maneira que está estruturado, abre espaço para continuar o seu movimento de queda. O primeiro ponto de parada fica aqui nesse fundo, na casa de 3.222. Depois a gente teria um alvo, um alvo intermediário, tá? Aqui na casa de 3.200 e posteriormente a isso, região de 3.160, tá certo? Alguns ativos em que nós separamos, eu vou começar pelas commodities, tá? Milho. Pessoal, o milho aqui eu estou fazendo uma leitura no gráfico semanal que me chama muita atenção, tá? O milho aí começou a desenvolver uma movimentação de alta nos últimos pregões, bastante intensa. E agora a gente tem aqui, tá? Uma movimentação de sobe, corrige, e o milho pode estar aqui num processo de configuração de esse aqui é o gráfico semanal, de um possível ombro cabeça ombro. Então vou ficar de olho se o milho perder aqui a região de R$ 39,50 barra R$40, que ele tem espaço para uma movimentação de queda um pouco mais intensa. Um outro ativo que a gente tem aqui é o BGI, tá? O V, eu vou colocar o futuro aqui, é o gráfico do boi, o boi gordo trabalhando em cima de uma região de suporte, me fez um candlezinho comprador, tá me fazendo um candlezinho comprador nessa semana, valorização de 1,94, responsável pela alta foi o pregão de hoje, uma alta bem expressiva. Então vamos acompanhar o fechamento dessa semana do boi. O boi está em cima de uma média importante, média de 200 períodos, e temos aqui alguns fundos anteriores, está na casa de R$ 149. Então atenção que o boi pode passar por um processo de repique. Alguns ativos que nós separamos, gráfico diário, primeiro ponto, temos aqui Banco do Brasil, tá? Trabalhando numa sinalização positiva, foi estabelecida uma resistência atrativa aqui na casa de R$ 24,15 e um suporte aqui na região de R$ 22,85. Tá? Então, atenção a Banco do Brasil, romper na região de 24, ele pode ter uma sinalização positiva. BB Seguridade continua seu processo de evolução, seu processo de alta, da maneira que está estruturado, abre espaço para buscar os 32,85. Seria natural, tá, que o ativo fizesse um pullback, se eventualmente ele passar por um processo de correção, voltar até R$ 30 seria um ponto para a gente comprar, esperando a retomada de força compradora. Braskem iniciou seu processo de correção. Atenção aqui em Braskem que pode cair até a região de 23, 22,50, caindo em cima dessa região de suporte,
a gente pode pensar numa compra e a retomada do seu movimento direcional de alta em Braskem. BVMF3. BVMF trabalha em cima de uma região de suporte. Temos aqui topos anteriores e recentemente tivemos fundos, tá certo? Eu vou ficar de olho aqui em BVMF em 2 pontos. Primeiro ponto é o rompimento desses R$ 18,26, ou se ele perder aqui R$ 17,30. O rompimento de uma dessas extremidades sinaliza aí alguma movimentação direcional e o desvencilhamento aqui da média de 21 períodos e dessa região de suporte. BVMF, CEMIG 4. CEMIG 4, a gente tem aqui uma movimentação neutra. O ativo testa aqui uma região de resistência. Atenção na perda da mínima de hoje nos próximos pregões, sinaliza aqui um possível movimento lateral para CEMIG, tá certo? Prosseguindo aqui, CPFE3. CPFE3 a gente tem aqui uma movimentação direcional de alta. O mercado passa por um período de consolidação e abre espaço para uma movimentação corretiva até aqui a casa de 23,80, ou até mesmo passar por um período lateral para depois retomar seu movimento de alta. Lembrando que nós seguimos comprados em CPFE3 a 22,90. O ativo está trabalhando aí já com quase 5% de alta. CSNA3, CSN me faz um candlezinho vendedor em cima de uma região de resistência denominada aqui pela uma média de 21 períodos, topo, 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 topo. Tá? A perda mínima sugere uma movimentação em queda. CTIP3, CTIP3 acumulando em cima de uma região de resistência. O rompimento desses patamares de resistência significa aí que o espaço para alta vai ficar em aberto e o ativo tem espaço para ter uma movimentação direcional, configurando aqui um pivôzinho de alta. Prosseguindo, Cyrela é um outro papel que nós estamos acompanhando aqui, essa resistência, o rompimento dessa região de R$11, podemos avaliar uma compra, esperando aqui um pivôzinho de alta. Elet6 é um outro papel que passa por um período de consolidação nos últimos pregões. A gente pode colocar aqui uma região de suporte na casa de 22,40, até colocar o gráfico de 15 minutos. Notem que temos um cenário de bastante consolidação, tanto na resistência quanto no suporte. 2 pontos que a gente pode monitorar: rompimento de 29,15 ou a perda de 28,50 para a gente poder trabalhar em Elet6. EZTEC. EZTEC consolida dentro de uma região de suporte, ok? Perdendo R$16 aqui, ele pode ter espaço para a continuidade do seu movimento de queda, ou rompimento de 17 para a gente poder trabalhar, a compra. GGBR, atenção à perda do patamar de 8,90, perdendo esses patamares tem espaço para uma queda. Itaú, consolidando em cima de uma região de resistência relevante, tá? Atenção a Itaú aqui rompendo os patamares de R$ 37,05, rompendo aqui tem espaço para um movimento direcional. MRV, atenção a esta consolidação de MRV, temos aqui topos anteriores como resistência e agora o ativo passa por uma consolidação de suporte. Perdendo aqui o patamar de R$12, R$11,90, a gente pode ter uma queda um pouco mais acentuada. Oi BR4. Oi BR4, depois de o ativo passar por a empresa está passando por um processo de reestruturação aí para sair da parte de recuperação judicial. Hoje abriu em gapzinho de alta e voltou a cair, tá? Caindo uma queda expressiva de 16%. É natural que venha desenvolver uma movimentação como essa. Podemos avaliar alguma compra aqui no papel na casa de 2,60 se atingir esses patamares. Petro 4, tá? Petrobras perdeu a mínima de ontem, hoje trabalha na máxima, 0,65 de alta. Vamos acompanhar aqui como o Petrobras tende a se performar nesses pontos. Vale 5, a Vale 5 aqui não perdeu a mínima de ontem, porém não teve força para desenvolver uma queda, então nós podemos avaliar aqui um movimento lateral e aqui ele poderia fazer esse possível pivôzinho de alta. Então esse foi mais um fechamento do mercado, hoje é dia 6, lembrando que amanhã não temos pregão, retornaremos aí na quinta-feira a partir das 9 horas da manhã na Arena do Investidor e eu volto com vocês aqui na InfoMoney a partir das 4 horas e 40 minutos horário de Brasília. Obrigado a todos e tenham um bom feriado.